Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 3. Obreiros bem-sucedidos. A quem pergunte: que esperança temos de causar qualquer impacto na era presente? De que meio dispomos, além do simples Evangelho de Jesus Cristo? Certamente não estão entre os ricos, e não há entre nós as figuras ilustres da nação. Nossa gente sempre foi e ainda é pobre. Como esperarmos impactar uma cidade tão grande como esta ou ter alguma influência em um país tão grande? E, acima de tudo, como deixar uma impressão na população do globo? Somos fracos, mas não mais fracos do que os primeiros discípulos de Cristo. Eles não eram os doutos nem os ricos da terra, pescadores em sua maioria, não eram de modo algum homens de muita cultura. Marcharam como uma legião e saíram para conquistar, bem como para lutar, onde quer que fossem e empunhassem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, seus inimigos ficavam confusos. É verdade que eles morreram no conflito. Alguns foram mortos pela espada, outros despedaçados por feras selvagens, mas em todas essas coisas foram mais que vencedores por meio daquele que os amou. A igreja primitiva pregou em sua época e deixou uma semente que a terra inteira não conseguiu destruir. E mesmo faremos nós, pela graça de Deus, se formos igualmente determinados, igualmente cheios com a vida divina, igualmente decididos a propagar o aroma do nome de Jesus Cristo. De toda e qualquer maneira, nossa fraqueza será a nossa força, pois Deus a usará como plataforma sobre a qual a onipotência de sua graça será exaltada. Mantenham-se unidos, mantenham-se perto de Cristo, cerrem fileiras, prestem atenção ao grito de guerra, fiquem firmes na fé, portem-se como homens de guerra, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Basta que o próprio Rei vá à nossa frente na batalha, e nós não temeremos o resultado. Se almejarmos ver a palavra de Deus se espalhar, multidões unirem-se aos discípulos em um número imenso de pessoas que parecem mais longe da salvação, serem resgatadas, devemos usar instrumentos adequados. Nada poderá ser eficaz sem a operação do Espírito Santo e o consentimento celestial. Jamais devemos começar a nossa classificação de recursos exteriores sem nos referir àquele potentado, bem abençoado e misterioso, que habita na igreja, sem a qual nada é bom, nada é eficiente, nada alcança sucesso. Vem, Espírito Santo, pomba celeste, com todo o teu poder que revigora. Essa deveria ser a nossa primeira oração quando servirmos a Deus, pois, se não for, começaremos com orgulho, e há pouca esperança de sucesso se contarmos com o nosso valor. Se formos para a batalha confiando em nossas forças, devemos nos surpreender se voltarmos marchados pela derrota. Se não fosse pelo teu Espírito, ó Espírito de Deus, não poderíamos nem tentar, mas quando confiamos em Ti, seguimos adiante com fé. Ultimamente tenho sido tocado a olhar a história da Reforma e das épocas anteriores a ela. Pela franqueza do testemunho dos pregadores antigos, se observarmos a vida de Farel, veremos que ele não pregava sobre o Evangelho, mas o Evangelho. João Calvino fazia o mesmo. Hoje, é claro, ele é visto apenas como um teólogo, mas na verdade foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Quando João Calvino abria o livro e escolhia um texto, podem ter certeza de que ele pregava, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8.
O mesmo acontecia com Lutero. A pregação de Lutero era como um grande sino soando, sempre a mesma nota. Crê no Senhor Jesus Cristo e viverás. Não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela fé, e somente pela fé. Eles diziam e repetiam essas palavras, não enfeitavam a doutrina com palavras difíceis e rebuscadas, mas se esforçavam para que tanto o camponês que pegava no arado quanto a mulher do pescador pudesse compreender a verdade. O objetivo deles não era construir frases complicadas nem mostrar seus dotes de eloquência pela retórica, nutriam verdadeiro desprezo. Eles iam direto ao ponto com a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa sereis salvos. Se desejarmos que a Igreja de Deus seja restaurada à sua glória primitiva, devemos voltar a pregar este evangelho franco e simples. Creio que o fato de a cruz estar escondida por detrás do véu de uma linguagem refinada e dissertações doutas representa metade do motivo da destituição espiritual do nosso país. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Não precisamos apenas pregar com simplicidade, precisamos também ensinar com simplicidade. Os professores da escola dominical também precisam ensinar este mesmo evangelho. Certa denominação admitiu que, embora tivessem suas classes da escola dominical lotadas de criança, não sabiam de nenhuma delas que houvessem passado a participar dos cultos na idade adulta. Que confissão deplorável! Que professores desprezíveis foram esses! E será que nós não conhecemos professores que acreditavam na doutrina da graça e que teriam lutado tenazmente por ela, mas nas classes da escola dominical conversavam de modo superficial com as crianças, dizendo coisas do tipo: sejam bons meninos e meninas, guardem o sábado, não comprem balas no domingo, respeitem o pai e a mãe, sejam bonzinhos e irão para o céu. O que na verdade não é o Evangelho. O Evangelho é o mesmo para crianças e adultos. Não é faça isso e viverá, que é seguir a lei dada por Moisés, mas sim creia nisso e viverá. Se isso seguir a graça e a verdade que viveram por meio de Jesus Cristo, os professores precisam incultar o Evangelho em seus alunos. Se querem ver a salvação deles, o Evangelho todo, é nada mais que o Evangelho, pois sem ele nenhuma grande obra será realizada. E se quisermos ver o Evangelho espalhado em nossa terra, assim como um dia se espalhou em Genebra, como se espalhou na Escócia na época de John Knox, como na época de Lutero se disseminou por toda a Alemanha, devemos voltar a ter uma vida santa, condizente com ele. Depois de ouvir nossos sermões, os ouvintes pensam: e as pessoas que frequentam esta igreja, elas são corretas? São pessoas confiáveis? E seus lares? Eles são bons maridos, bons empregados, bons patrões? Certamente as pessoas perguntam isso, e se o testemunho do nosso caráter for ruim, acabou-se a nossa pregação. O médico pode aconselhar, mas se os pacientes não forem curados, ele não será mais visto como um bom profissional. Do mesmo modo, o pregador pode pregar, mas se o povo não amar o Evangelho, esmagará sob os seus pés o que o pregador construiu com as suas mãos. Tudo isso, porém, será insuficiente se nós mesmos não vivermos a verdade, conforme a lei de Cristo. Todo cristão deve ser um ministro em seu campo de atuação. Todo membro de igreja deve ser ativo no que diz respeito a difundir a fé que foi dada não somente aos ministros, mas a todos os santos, a cada um deles, a fim de mantê-la e propagá-la de acordo com o dom que Deus deu a cada um.
Será que posso me aventurar em uma parábola? Um grupo de homens, como os antigos cavaleiros, teve muitas vitórias em batalhas. Eram homens de valor, com uma coragem indomável. Haviam cumprido todas as missões e conquistados províncias após províncias para o seu rei. Entretanto, de repente, disseram à Câmara do Conselho: temos na linha de frente um valente guerreiro, com braços capazes de derrotar 50 adversários. Não seria melhor se enviássemos para a guerra alguns homens como ele e deixássemos os soldados comuns em casa? Não teríamos tanta preocupação, nossos cavalos não ficariam cobertos de suor, nem nossas armaduras seriam arranhadas na batalha. E sem dúvida alguma, grandes coisas seriam realizadas. Ora, os guerreiros da linha de frente, com temor e reverência, empreenderão a tarefa e foram à batalha. Lutaram bem, sem sombra de dúvida. Deixaram a pé o inimigo e fizeram grandes proezas, mas desde o momento em que o plano fora traçado e posto em prática, nenhuma cidade foi tomada, nenhuma província conquistada. Então os homens valentes se reuniram e disseram: o que está acontecendo? Nosso prestígio foi esquecido, nossas fileiras se esvaziaram, nossas flâmulas estão jogadas ao pó. Qual o motivo de tudo isso? Então falou o campeão: naturalmente que isso deveria acontecer. Vocês acharam que apenas 12 ou 15 de nós poderia fazer o barulho de milhares? Quando todos íamos à guerra e cada um fazia a sua parte, varríamos o inimigo como uma avalanche e o esmagávamos. Mas agora que vocês ficam em casa e mandam apenas um punhado de nós para o campo de batalha para realizar toda a obra, como esperam que grandes coisas aconteçam? Então cada homem decidiu colocar seu capacete e sua armadura novamente e ir à guerra, e as vitórias retornaram. Não devemos poupar ninguém, nem homem, nem mulher, nem velho, nem moço, nem rico, nem pobre, mas cada um de nós deve lutar pelo Senhor Jesus de acordo com sua capacidade, e assim o reino de Deus virá e a vontade dele será feita no céu e na terra.